comparando os 5 maiores atos da música pop do século XXI com a indústria do cinema a partir da lista da Billboard. Em quinto lugar, a Billboard escolheu Lady Gaga, que na minha opinião é o equivalente aos filmes do Quentin Tarantino. Assim como Tarantino trouxe o cult para o mainstream, Gaga trouxe o esquisito e o extravagante para os holofotes. Ambos são mestres em quebrar padrões e desafiar convenções, visualmente inovadores, esteticamente alternativos e às vezes até bizarros. Tanto Gaga quanto Tarantino apostaram alto no experimental e marcaram profundamente a cultura pop, especialmente na primeira metade de suas carreiras. Os primeiros trabalhos de Gaga, como The Fame Monster, e de Tarantino, como Pulp Fiction, tinham uma energia caótica, cheia de ousadia e frescor. Era o caos organizado que fazia tudo funcionar, e essa fase conquistou corações justamente pela autenticidade, pela irreverência. Mas com o tempo veio a evolução. Na segunda metade de suas carreiras, com mais audiência, mais investimento e um público consolidado, ambos começaram a apostar em projetos mais sérios. Gaga entregou performances como A Star is Born, enquanto Tarantino trouxe filmes como Era uma Vez em Hollywood. Agora, ambos testam formatos que mostram um amadurecimento artístico, mas sem perder as suas raízes. Tem quem prefira a fase do caos e do frenético, quando tudo era mais visceral, mas tem quem goste mais dos lançamentos recentes, mais polidos. Independentemente da era, os dois são indiscutivelmente lendas desse século e de suas gerações. Em quarto lugar, temos o Drake, que pra mim é como a saga Velozes e Furiosos do cinema. Eu sei que essa comparação pode parecer uma ofensa pra alguns, mas pra outros é um elogio. Igual o Drake. Assim como Velozes e Furiosos atraem multidões com cenas de ação, carros fazendo barulho, homens com bíceps enormes e mulheres belíssimas ao seu lado, o Drake tem um público fiel que se conecta diretamente com sua música, especialmente homens héteros que encontram identificação no que ouvem e no estilo que ele representa. Ambos começaram mais raiz, Velozes e Furiosos era sobre corridas de rua e cultura underground, enquanto o Drake começou com um som mais cru no rap. Mas com o tempo, os dois ficaram mais comerciais, adaptando-se para conquistar audiências cada vez maiores. Ainda assim, vez ou outra surge uma veia artística pulsante ali, uma música mais criativa, com uma certa inovação, ou uma cena de perseguição bem coreografada que nos lembra o porquê Velozes e Furiosos se tornou um fenômeno. E é impossível ignorar o alcance. Todo mundo já assistiu pelo menos uma cena da franquia, assim como todo mundo já ouviu uma música do Drake. Ambos têm obras entre as mais bem-sucedidas de suas respectivas áreas. Talvez não sejam os favoritos da crítica, mas a verdade é que não precisam disso. Eles sabem quem são, o que fazem e o que propõem. No fim, entregam entretenimento de massa com consistência. Em terceiro lugar, temos Rihanna, que pra mim é como a Marvel Studios no universo da música pop. Assim como a Marvel, qualquer coisa que ela lança já tem público garantido. Mesmo lançamentos que recebem menos apreciação acabam sendo maiores que muitos outros no mesmo ano. Alguns projetos são mais farofas, enquanto outros têm um critério maior ali. Também tem aquelas coisas meio dispensáveis que a gente se pergunta se precisava, mas faz parte do quebra-cabeça e a gente acaba consumindo. Entre 2008 e 2016, Rihanna viveu sua era de ouro, que é o equivalente às fases 2 e 3 da Marvel. Uma sequência de sucessos tão impactantes que tiveram alcance universal. Durante esse período, ela quebrou recordes, entregou hits atrás de hits e consolidou seu nome como uma das maiores artistas do mundo, assim como a Marvel transformou seus filmes em eventos globais. Era um momento em que tudo que os dois tocavam virava ouro. Ultimamente, porém, estão em baixa. Rihanna largou a vida de cantora para ser CEO da Fenty, se isso é estar em baixa, né, coitado da gente. Mas enfim, enquanto a Marvel parece ter perdido a mão com os lançamentos sucessivos e a ampliação do multiverso, mas o público ainda clama por uma obra completinha dos dois. Se um dia a Rihanna resolver voltar com tudo, ou a Marvel reencontrar a sua fórmula, não tem erro, vai ser um estrondo, um sucesso e vai lembrar todo mundo porque eles são gigantes. A gente só tá esperando, vamos lá. Em segundo, a Billboard colocou a Taylor Swift. E, gente, pra mim faz muito sentido falar que ela é o equivalente à saga Harry Potter. Os dois cresceram diante do público, conquistando os adolescentes lá no começo e os fidelizando com cada nova obra. Com o passar do tempo, ambos amadureceram e trouxeram narrativas mais profundas, acompanhando o crescimento de seus fãs. Hoje, o público original já é adulto, mas tanto Taylor quanto Harry Potter continuam relevantes para as novas gerações. O resultado? Uma base de fãs gigantesca e extremamente devota que consome absolutamente qualquer
coisa que tenha o nome ou a logo de um dos dois. Harry Potter lança de tudo: jogo de videogame, varinhas, roupas, mochilas, canecas, até parque temático. E os fãs consomem tudo, porque isso reforça o sentimento de pertencimento ao universo criado. Os Swifties, claro, não ficam atrás. O exemplo mais recente foi o lançamento do livro com fotos da turnê The Eras Tour, que bateu recorde de vendas na semana de estreia e se tornou o livro mais vendido em menos tempo nos últimos 4 anos. Assim como Harry Potter é um dos maiores sucessos de bilheteria da história do cinema, Taylor Swift domina vendas de álbuns e streams. No entanto, o que os torna únicos é o fato de que, apesar de serem gigantes em números e reconhecimento, eles funcionam de maneira um pouco diferente dos blockbusters convencionais. São populares em escala, mas qualitativamente podem ser considerados de nicho. O público tem um recorte específico que abraça a obra com devoção quase religiosa, seja participando de maratonas de filmes ou enchendo estádios em turnês. Essa característica torna tanto Harry Potter quanto Taylor Swift fenômenos autossuficientes. Eles não precisam agradar a todos, seu público basta, porque é grande, leal e está disposto a consumir tudo o que for lançado. E esse modelo de sucesso cria um tipo de exclusividade cultural. É acessível para quem ama, mas cria uma certa distância para quem não se identifica. Desde o surgimento de Taylor e Harry Potter, outros tentaram replicar essa conexão com o seu público-alvo, mas nenhum chegou perto dos seus resultados. Agora, com o relançamento de Harry Potter como série, o universo da saga se reinventa, prometendo adaptações mais fiéis às obras originais. Isso soa familiar, né? É como os Taylor's Versions, onde ela relança seus álbuns com ajustes e novas nuances, conquistando ainda mais os fãs e as novas gerações. Para mim, eles são a mesma coisa, dois fenômenos culturais que unem paixão, lealdade e sucesso em escala global. A única diferença, se quisermos ser justos, Harry Potter deveria ter vencido Oscars e outras premiações de prestígio para igualar o nível de conquistas de Taylor. O que vocês acham? Em primeiro, a Billboard nomeou a Beyoncé como a maior cantora pop do século XXI. E aqui eu acho justo compará-la, sabe com quem? Com os filmes do Christopher Nolan. O Nolan é um mestre em obras grandiosas, inovadoras e tecnicamente impecáveis. Nolan faz filmes para criar eventos, fenômenos, os quais já constaram entre os maiores do ano, mas o seu sucesso principal vai além dos números. O Nolan, assim como a Beyoncé, possui diversos sucessos comerciais, recordistas e amplamente conhecidos pelo público geral, dos quais a estética, os visuais e a música criaram tendências na cultura pop. Mas pergunte a eles qual a sua função e eles provavelmente irão responder: criar obras de peso e imergir seu público em uma experiência coletiva. Nolan transforma cada filme em um marco. Ele sabe escolher elencos com precisão cirúrgica, domina a direção com um perfeccionismo quase obsessivo e combina narrativa complexa com visuais que impressionam até o público mais cético. Da mesma forma, Beyoncé é uma força da natureza. Canta, dança, produz, cria álbuns conceituais e performances que parecem saídas de uma obra de arte. Ambos têm um cuidado e uma qualidade técnica que deixam marcas profundas, inspirando gerações. Por exemplo, você pode preferir o filme da Barbie. Você pode não gostar muito da história do Oppenheimer, que foi dirigido pelo Nolan, mas quando você assiste ao filme do Nolan, você reconhece que ele de fato é um diretor excepcional. Assim como você pode não gostar do apelo conceitual de Lemonade, mas quando você o ouve, não tem como não entender o porquê, tal como a Rolling Stone afirmou, é o melhor álbum feminino do século XXI. A influência dos dois é algo que junta bilheteria com respeitabilidade, uma vez que são constantemente indicados e reconhecidos pelas premiações e pela própria indústria. Interestelar é mencionado pelas listas de melhores filmes de ficção científica de todos os tempos, tal como Beyoncé é mencionada na lista de melhores vocalistas de todos os tempos, melhores álbuns de todos os tempos, performances, videoclipes e por aí vai. Ou seja, é aquele sucesso com critério, aquela artisticidade que é validada por uma junção de fatores que vão desde popularidade, sucesso comercial, respeito da crítica, influência na indústria e principalmente excelência técnica. Por exemplo, a saga dos Velozes e Furiosos vendeu mais que todos os filmes do Nolan, mas ninguém ousa dizer que por conta disso o Nolan é um fracassado sem hit só porque não alcançou os mesmos números que a saga dos Velozes e Furiosos. Entendeu? Ao fim, você pode preferir o caos criativo do Tarantino ao perfeccionismo do Nolan, ou ser completamente viciado em Harry Potter e preferir a saga dos bruxos porque não dá a mínima pro Christopher Nolan e seus filmes. Mas isso não significa que a grandiosidade e a excelência técnica do trabalho do Nolan, assim como a de Beyoncé, possam ser ignoradas. Gosto é pessoal, mas impacto, influência e qualidade são inegáveis. Resta aceitar. 16